Malta, bem-vindos a mais um episódio do podcast Porque Sim, um produto GCI a quem desde já endereço os meus maiores agradecimentos, porque este produto não poderia ser possível sem a ajuda deles. E por falar em ajuda deles, eu acho que vocês têm que ir aí àquele sininho, aquele certo, aquele seguir. Façam isso no Instagram, façam isso no YouTube. Ding dong. Ding dong. E vão ao TikTok também, nós temos tudo lá. Portanto, malta, Spotify, partilhem, porque isto é feito para vocês. Está bem? Portanto, mais um episódio Porque Sim, feito para vocês, com um convidado muito especial. Fábio. Verdade, bom dia a todos. Aproveitar já a deixa do Pedro e, como é a nossa panagem, entramos logo direto na conversa e temos connosco João Lima. Mesmo nice. João, obrigado por teres vindo. Bem-vindo, João. João, nós estamos-nos a conhecer, temos que semanas de conversa, nem foi muito até agora. Por acaso conversámos mais no carro a vir para aqui. Exatamente. E muito nice, grande abertura. João, tu és alguém que nós queríamos ter aqui por variedíssimas razões. E vamos já entrar assim, porque sim é assim. Vamos já fazer uma pergunta que certamente não estarás à espera. Com que emoções é que tu acordaste hoje? Vês? É assim. Já está. Com que emoções é que eu acordei hoje? Encostar-me na parede. Não, ou seja, estou a fazer o exercício de voltar para É trás, normal, claro. e de pensar um bocadinho sobre isso. Eu acho que acima de tudo entusiasmo. Ok. Entusiasmo. Hoje os meus dias são sempre assim um bocadinho mantas de retalhos. Os meus amigos até gozam comigo porque eu digo, pá, não está no calendário, não existe, e o meu calendário tem, até cores tem, para eu conseguir olhar e à primeira identificar que tipo de coisas é que vou fazer. Se é uma intervenção minha, se é uma reunião, se é trabalho só de foco. E eu lembro perfeitamente, ontem à noite a minha avó fez anos e estávamos a jantar lá em casa e eu olhei para o calendário de género, ok, o que é amanhã? Pá, e tinha aqui 2 momentos de conversa e com base na conversa que já tínhamos tido antes, eu estava entusiasmado, estava curioso para vir aqui conversar convosco, se calhar de uma perspectiva diferente do habitual, que é uma coisa que eu gosto imenso quando me desafiam para fazer coisas fora do que eu já faço. Porque muitas das vezes o que me é pedido é para replicar Mais o que do eu já mesmo. fiz. Exato. E quando me trazem este desafio, isso para mim é que me entusiasma, porque acaba por ser a melhor forma que eu tenho de me desenvolver, não é? Eu tenho que entregar alguma coisa, não é que haja expectativa. Mas essa preparação para uma coisa nova é isso que me entusiasma, porque é onde eu sinto esse crescimento. Claro, acaba por te colocar um bocadinho desconfortável. Sim. E é aí que faz comichão. Disseste uma cena muito nice que eu curti, que é o calendário. Eu, por acaso, tive uma conversa há pouco tempo com algumas pessoas que me dizem tu às vezes és indisponível, parece que não está no calendário, não existe. E para mim, de facto, não existe. O calendário é uma das melhores ferramentas que eu aprendi a usar recentemente para realmente começar a escoar coisas da cabeça, tipo, não dá para armazenar tudo aqui. E agora estar-te a ouvir a dizer isto, afinal... Por das duas, uma, ou te esqueces ou não te consegues esquecer. Pois, exato. Pois é, fica na reminiscência. E estamos aqui a ter uma conversa e eu ter 3 ou 4 coisas aqui atrás que para eu não me esquecer tenho que estar sempre presentes, porque é mesmo importante o que é que eu vou fazer a seguir. Pá, está no calendário, não preciso saber o que é que E acabas vou fazer por nem a estar seguir. presente, sequer estás sempre assim, tic, 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 aqui atrás. Conhecendo a minha personalidade, sei que é exatamente que é isso que acaba por acontecer. Exatamente. Tenho um porque sim para vocês, que então. é João Francisco. João Francisco. Ok. Isto vem de... O meu nome é um nome composto por escolha, cada um deles por parte de um dos meus pais. E quando eu percebi, quando era miúdo, não me fazia diferença nenhuma, cada pessoa chamava como queria. Quando eu percebi que principalmente a minha mãe era uma coisa que a deixava triste, não me chamarem pelo nome que eles decidiram dar-me, eu comecei a assumir e já passaram tantos anos que eu hoje em dia já nem reconheço. Se não for como se fosse um nome quase, tem um hífen. É um nome, exato, é mesmo. Mas tem um hífen mesmo? Não tem. Mas é como se tivesse. Ou seja, eu não reconheço só um, nem só o outro. Então se chamarem João, não sabes quem é? Não olho do outro lado da rua. João Francisco, já sabes. Ok. Mas diminutivos é o que quiserem. Diminutivos, abreviaturas, alcunhas, vale tudo. Mas quando é o meu nome, tem que ser... É difícil dar-te um diminutivo. Mas jurativo, então. Só se fosse João Pequeno. Exato. Olha, tu em off falaste aqui de uma coisa muito interessante que era... Ouvi, tipo, estava aqui nos preparativos e falaste aí um bocadinho, mandaste para o ar uma palavra que eu gosto muito, que é saúde mental. O que é para ti a saúde mental? Já me fizeram essa pergunta e eu vou-te dizer exatamente a mesma definição porque acho que não há melhor. Saúde mental para mim é uma pessoa olhar-se ao espelho e sorrir. Ok. É ser capaz de lidar consigo na sua plenitude.
Depois podemos ir buscar definições mais concretas, não é? Ou seja, é um estado de bem-estar em que as pessoas efetivamente são capazes de lidar com os fatores estressores do dia-a-dia, de terem relações saudáveis com os outros e, mais uma vez, ou seja, consigo mesmas, serem produtivas, contribuírem para a sociedade. Mas, no fundo, tudo isto culmina nessa sensação de nós olharmos para nós mesmos, para dentro, ou pegando aqui numa metáfora, olharmos-nos ao espelho e sermos capazes de estarmos satisfeitos connosco, independentemente das nossas imperfeições, das nossas falibilidades, da nossa incapacidade, se calhar, nem que seja momentânea, de estarmos alinhados com a nossa imagem de nós próprios, mas sermos capazes de aceitar isso tudo com tranquilidade e de vivermos de acordo com isso. São mais os momentos que te vês ao espelho e estás contente com aquilo que vês, ou que achas que há alguma coisa que pode ser melhor? Não, eu sou muito, não é que seja perfeccionista, mas sou muito exigente, porque o meu objetivo, ou a forma como eu olho para a minha vida, é transcender-me. E para o fazer, pegando aqui numa perspectiva, numa abordagem muito competitiva e atlética da vida, eu para me transcender tenho que me levar aos meus limites em várias áreas, mas também sei, por ter sido atleta, que a melhor forma de chegar ao limite é ter momentos de repouso e de recuperação. Claro. Portanto, não é ao limite sempre com o objetivo de rasgar, é otimizar a minha capacidade de melhorar os meus resultados, com tudo o que isso implica. O bom sono, a boa alimentação, o descanso e o trabalho, obviamente, mas quando vem a parte do trabalho, eu reconheço aquela ideia de, às vezes temos que levar o corpo à exaustão, pelo perceber que a exaustão não é exatamente onde ele achava que era, é noutro lugar um pouco mais à frente. Sim. Mas ter esse reconhecimento de, há dias em que não dá mais do que isto e não dá mais do que isto. E dar 100% todos os dias é dar 20% quando temos 20%, 80% quando temos 80% e 100% quando temos 100%. 100% do que houver. Exatamente. Isso é muito importante, essa parte final que tu acabaste de dizer, porque às vezes as pessoas não têm essa noção de que os 100 de hoje equivale apenas aos 20 que eu posso dar e está tudo bem. Não, acham que tem que sempre fazer um surpass e cá está. E há uma outra cena que tu disseste também que me leva... Só a maneira de tu conversares e de falares. Eu aos 26 anos fui pai, mas não tinha este discurso que tu tens. Tu sentes que te destacas de alguma maneira perante os teus, o teu grupo, sim, o teu peer group, por esta maior noção de maturidade, ou as pessoas com quem tu te dás escolhas também pensam assim, are mind like, porque a maior parte das pessoas, também não conheço muitas, das pessoas que têm a tua idade, não sei se têm... Aliás, não tem. As que eu conheço não têm essa drive, esse foco. Efetivamente, eu tenho consciência que me destaco. Não é? Acho que ia ser falso humilde se não reconhecesse. E também é por isso que acabo por sentir em mim uma certa responsabilidade de ter esta voz ativa, nem que seja para promover a identificação de outras pessoas da minha idade com alguém que, sendo a idade delas, passando pelas mesmas fases que elas estão a passar, tem uma destreza diferente a explicar exatamente como se relaciona consigo. Eu acho que isto vem de várias questões. Vem, por exemplo, eu tive uma envolvência familiar muito feminina. Eu tenho muitas mulheres em casa. Isto deu-me aqui alguma sensibilidade emocional, se calhar atípica. Ao mesmo tempo tinha referências masculinas muito fortes. Neste caso eram os meus dois avós e o meu pai. Só que a minha casa da minha avó, o meu avô morreu no ano passado, o meu avô materno, era o meu avô, depois era a minha avó, 3 filhas e 7 netos, dos quais só eu é que era rapaz. Portanto, hoje em dia sou só eu, de família mesmo, as minhas 3 tias e 6 netas e eu. O homem da casa. Sentes alguma responsabilidade de teres essa energia masculina? Alguma responsabilidade e algum dever para com essas energias masculinas que trazias? Tipo uma ancestralidade da coisa? Sim, e é uma energia que é celebrada lá em casa. Essa vertente masculina é uma coisa que é vista com bons olhos. Existe numa dimensão saudável, percebes? Ou seja, tenho essa dimensão masculina nas áreas em que realmente ela é suposta existir, e não num sentido compensatório ou frágil. E o meu pai e os meus avós eram referências em diferentes áreas da vida deles, mas eram referências masculinas ótimas. E colocaram-me em contextos onde isso também era valorizado, nomeadamente no contexto desportivo de alta competição e de equipa. Há ambientes masculinos pesados, às vezes passa um bocadinho para o lado de lá, mas quando isso depois é equilibrado em casa, faz com que eu vá parar a uma zona saudável. Eu acho que houve várias variáveis na minha vida que me levaram
a ter a sorte de ser como sou, mas depois também houve muito trabalho. Há muito trabalho de desenvolvimento próprio, há muito trabalho E nota-se, de mesmo. procura de compreensão. E depois há aqui uma questão que é um elefante na sala inevitável, não é? Que eu passei por um trauma que é muito difícil de lidar, e para eu lidar com ele, de facto tive que fazer um trabalho atípico, não é? E portanto pôs-me numa posição diferente da maior parte das pessoas. Outra questão que eu acho que fez a diferença foi, eu tive um acompanhamento muito próximo dos meus avós, e os meus avós tratavam-me como um adulto. O meu avô levava-me para todo o lado, pá, e eu ia com ele para almoços e jantares de amigos, em que era um miúdo de 6 anos e 10 ou 12 homens de 70 anos, ou de 60 anos, ou de 50, ou seja, à medida que eu fui crescendo, que ele foi envelhecendo, eu estava a crescer, mas... E eles falavam comigo como um deles. E isso fez com que eu lhes respondesse como um deles. E portanto, eu, para isso, o meu cérebro tinha que se desenvolver para ter uma capacidade de estabelecer uma conversa relevante à mesa, pá, porque senão era ignorado, porque os velhos não fazem cerimónia. Claro, os velhos são crianças, e da mesma forma nem que as tu, crianças. como criança farias cerimónias. É isso mesmo. Ali nos Era dois isto que eu extremos da idade. Eu tenho uma pergunta interessante para ti, que eu acho interessante, quer dizer, nós estamos aqui a fazer perguntas, eu acho que é interessante e pode ser uma pergunta da tanga, mas pronto. Tu falaste aí dos exemplos de masculinidade na tua vida. Se tu pudesses, em uma palavra, para cada uma dessas pessoas, que eu percebi 3 pessoas, foi o que tu disseste, cada uma, o que é que cada uma delas te deu em relação à masculinidade? Então, o meu avô materno, providenciar, o meu avô paterno, capacitar, e o meu pai, autorresponsabilizar. Ok. Eu acho que essas foram as 3 valências, ou seja, o meu avô materno era uma pessoa, pá, de muito poucas palavras, com muito pouca capacidade de se expressar, mas que tinha de facto um coração enorme e uma atenção particular às pessoas que estavam ao seu encargo. A minha avó e o meu avô tinham um cabeleireiro, e têm ainda, e o meu avô, pá, não deixava que nenhuma empregada não almoçasse, porque estava a trabalhar. Pá, e às vezes elas estavam com o trabalho colado e, pá, a cliente espera. E ele agarrava nelas e levava-as a almoçar lá fora, e depois voltava com eles para o salão. E ele fazia isto com toda a gente. Pá, o meu avô deu-me um abraço na vida. O meu avô nunca deu os parabéns a alguém. Eu nunca vi. E às vezes era do género: avô, dá os parabéns, tipo, faz anos hoje. Muito bem. Exato. Pá, ele não conseguia verbalizar. Exato. Só que depois externalizava por atos. E pelo cuidado que demonstrava. E às vezes bastava um toque. Pá, muitas vezes a carícia, a festa dele era uma palmada daquelas que nós até cuspíamos o almoço. Mas tinha esse papel e claramente identificado. Epá, e depois tinha ali qualquer coisa no caráter dele, na personalidade dele, que era cativante. Pá, e eu cheguei a ir a restaurantes que eu não fazia ideia. Tipo, a primeira vez que lá fui, e fui com a minha avó, e havia um empregado que tinha reconhecido a minha avó por ser a mulher do meu avô, porque o meu avô tinha lá ido uma vez, pá, e criou aquela relação com aquela pessoa naquele momento. E eu acho que era por isso, pelo cuidado que ele tinha com as pessoas, pela forma como as abordava, e essa é a referência que ele me deu. O meu avô paterno era uma pessoa muito pela cultura, pela capacitação, pela compreensão, principalmente social, mas também das áreas científicas. Era uma pessoa altamente literada, que promovia imenso, pá, a minha cultura e as questões relacionadas com a arte, com a poesia que eu escrevo hoje em dia, vem muito dele. E o meu pai foi claramente, numa perspectiva de alta competição, ele também foi atleta, representou Angola nos Jogos Olímpicos 2 vezes, natação, trouxe muito aqui a questão da responsabilidade, da contabilidade própria. Pá, tu, se quiseres, és capaz de alguma coisa, e qualquer coisa que te aconteça também és capaz de desenvencilhar dela. Isto se calhar não está muito claro neste momento, mas a ideia foi: pá, tu és responsável por ti próprio. Tá, vinhamos a falar disso no carro. Tens que saber o que é que queres e trabalhar para isso, e tens que saber responder quando coisas que te acontecem, independentemente de queiras ou não, te batem à porta. Cabe-te a ti decidir o que queres fazer com essa informação. E eu acho que essas foram, dentro das minhas 3 referências masculinas, as 3 principais características que eu identificava. Eu estava-te a ouvir falar, desculpa, estava-te a ouvir falar e lembraste-me do meu avô paterno. Eu não conheço os meus avós maternos, a minha mãe tem uma história de vida um bocadinho triste e eu nem sei se os meus avós maternos estão vivos ou não, mas também como abandonaram a minha mãe, portanto à partida não deve haver aqui grande interesse. Mas fazes-me lembrar o meu avô paterno. O meu avô paterno nunca me chamou Pedro,
chamava-me 30 por uma linha que eu não posso dizer aqui. As carícias dele eram grandes carolos, grandes bilhetes, tipo, era o caos. E eu vou-vos contar aqui uma coisa, pá, isto é ridículo. E não estamos na fase social para contar estas coisas, mas eu era miúdo, vou contar porque posso contar, porque este programa é nosso, portanto eu posso fazer o que quiser. E tal é meu. Sim. Ninguém não manda em mim, que era como dizia a minha filha. Ninguém não manda em mim, que ela dizia isto com 2 anos. Então o meu avô, houve uma altura da vida dele que infelizmente ele ficou cego do olho direito. Epá, e eu cada vez que ia no carro ao lado dele, eu ia sempre com a mão aqui, porque ele do nada lembrava-se, dava-me socos, estás a ver, aquelas paralíticas. Do nada, e ria-se. Pá, e eu andava sempre a medo e sempre com a mão aqui. E há um dia que eu estou a olhar para ele e estou a vê-lo andar em frente e lembro-me, ele está cego do olho direito. E eu olho assim para ele e faço tipo assim, estás a ver? E ele não vê. Bem, alcei da mão, mandei-lhe um bilhete, mas um bilhete no braço. Sabes qual foi a reação dele? Riu-se às gargalhadas. Como, epá, aquela coisa dele. Puta, está a aprender, estou a ensiná-lo Merecido. bem. Isto para dizer o quê? É engraçado que às vezes na nossa vida passam estes ícones, estas pessoas que nos inspiram, que na realidade ele não tinha carinho nenhum, era só caneladas, era caldos, era carolos, mas levava-me com ele todas as quartas-feiras, ia-me buscar à escola para me levar a comer bifanas aqui ao pé do Campo Pequeno e ficava só ali a ver-me. Era a forma dele mostrar. Não interessa se ele sabia brincar, não interessa. Às vezes é a forma que. É a tua forma. É a forma dele passar amor. O teu avô não dizia parabéns, mas aquele sorriso dele era. Eu até queria dizer, mas não sei. Estás a ver? Tipo, mas ele mostrava de alguma forma. E é interessante perceber que vê-se perfeitamente que tu tens essa construção, não é? Tu conseguiste ir buscar um bocadinho de cada pessoa que esteve à tua volta e os meus parabéns, porque isso é que é a verdadeira evolução. É nós conseguimos pegar e agarrar, eu quero um bocadinho disto, um bocadinho daquilo, um bocadinho daquilo, um bocadinho daquilo e fazemos o blend de desenvolvimento que somos nós, não é? E não querendo ir falar do elefante na sala, isso também fez com que alguma coisa te trouxe, não é? Alguma coisa te trouxe e é engraçado porque tu falas com um brilho nos olhos e com um sorriso na cara, portanto, um grande amigo meu fala sobre os traumas e diz que nós temos três coisas que podemos fazer em relação ao trauma: ou superamos, ou estagnamos, ou vitimizamos. Porque podes no fundo agarrar naquilo e ser a maior vítima porque te aconteceu qualquer coisa, podes simplesmente estar ali estagnado e tens aquele estado depressivo, parece tipo uma linha constante. Dormência, então, não é? Aquela dormência, não é? Que eu acho que é aquilo que me assusta mais, é aquela dormência, eu calmo já. Mas acho aquilo que a gente falou da outra vez, tu me perguntaste, não sei, é o estagnar-me. E tu vês perfeitamente que bora, vou agarrar nisto e vou fazer. Deram-me limões, vou fazer limonadas. Tipo, está-se bem. Sim. Não vou ficar aqui a dizer que só gosto de morangos, né? Tipo, é um bocado isso. Pá, meus parabéns. Não, mesmo. João Francisco, antes de passar para as perguntas que está aqui e por causa de tudo estarmos aqui a falar, vem-me esta pergunta, quando estava a falar dos teus avós e depois das palavras que estavas a assignar a cada um. A saudade de hoje, a palavra saudade, o sentimento de saudade de hoje é diferente da ideia que tinhas antes ou ao crescer? Está a mudar? Sentes saudades? Tu fazes-me lembrar, a maneira como estavas a conversar, há uma linha de Slow J numa das músicas dele que é Comida, que é: eu acho que senti saudade até uma certa idade. Ele diz isto. E de facto essa frase bate comigo, porque há muito poucas coisas que eu, neste momento, honestamente, sinto saudades. E de facto, percebes onde é que eu estou a querer dizer? Sim. Como é que é a saudade para ti? Um dos poemas que está no livro que eu publiquei chama-se exatamente Saudade, e eu prendi-me com o desafio de a tentar descrever. Ok. E a verdade é que eu acho que a forma como eu sinto saudade, eu não sei se alterou, mas eu fiquei claramente consciente para ela, muito depois da morte do meu pai. Mas eu vejo-a como uma coisa muito positiva. Não tem... A minha saudade tem pouco peso saudosista. Nem é nostálgica. É quase uma confirmação de que aquilo foi bom. Isso. Do peso que aquela coisa teve na minha vida. E peso não é no sentido de me arrastar, é dimensão. É pulsante. Exatamente. Tá Portanto, é a forma como eu olho para a coisa. Se eu tenho saudades de alguma coisa, isso para mim deixa-me com um sorriso na cara, que me confirma que aquela coisa era boa para mim.
quanto muitas vezes pode-me também trazer aqui a realidade que eu não fui capaz de apreciar da forma que deveria. Quem é E que agora é? sinto. Pois. Quem é que é? Quem é que é o quê? Quem é que é capaz de apreciar? Ah, sim, sim. Eu acho que esse carinho só surge mesmo quando tu chegas a essa conclusão, acho que é que- quando passa. É. É só, Eu é acho que quando nós tu só conseguimos. Eu acho que há uma coisa muito importante e é uma coisa que eu tento. Eu tenho uma filha com 15 anos, fui pai com 24 e eu tento lhe passar. É difícil. Já levei isto para terapia com o meu psicólogo, já levei isto para conversa com o psicólogo dela. Não é possível, estás a ver? Tipo, eu tentar explicar assim: como é que eu explico a uma criança de 15 anos a definição de finitude? Não há como, Exato. até ela um dia sentir, estás a ver? E eu, enquanto pai, e não sei se tu também partilhas disso, eu gostava que ela não sentisse isso. Ou seja, que ela soubesse antes de sentir o que é a finitude. Eu guardo saudade de uma única pessoa que foi a única pessoa da quem eu não me pude despedir. A única pessoa que eu não pude agradecer. Dizer, olha, obrigado por tudo que fizeste por mim. E ainda hoje eu a choro. O meu avô e a minha avó, que foram as outras pessoas que partiram, eu despedi-me deles. Então foi um alívio naquele dia, do género, ok, vamos cumprir os preceitos todos, o funeral, aquela coisa toda, o mesmo ritual para mim sempre, carregar o colchão, mandar aquela coisa de areia, tipo eu ficar, é a minha cena e toda a gente respeita e pronto, olha, ele está a fazer aquilo. Eu nunca mais voltei a verter uma lágrima sobre essas pessoas. Tanto que eu falo do meu avô e falo com alegria. Quando eu falo da minha madrinha, da minha ama, que cuidou de mim quando eu era pequenino, é complicado. Porque é difícil nós explicarmos a finitude. E mais difícil é nós aceitarmos enquanto pessoas, é normal eu não saber o que é finitude porque nunca me mostraram isto. Yeah, e eu acho que essa evolução passa por aí, que é o aceitar. E depois chegamos a esse ponto que é, está bem, mas ninguém diz que a saudade é uma coisa má. E isso, pá, mais uma vez, os meus parabéns, porque tu consegues ressignificar, não sei se posso dizer isso, mas consegues mandar a saudade para, ei, que fixe, olha, aconteceu aquilo. E não tipo, o que é que poderia estar aqui, o que é que poderia acontecer se ainda tivesse cá A, B, C ou D, ou se ainda tivesse aquela casa ou aquele carro, porque a saudade é uma coisa, não é? Porque eu acho que a saudade às vezes traz-nos um certo egoísmo. Quando temos alguém, e pergunto-vos aos dois, não é? Quando temos alguém, nós falamos muito de qualidade de vida, e eu sou profissional de saúde, cada vez mais falo. Não falamos da esperança média de vida e eu falo em qualidade de vida, ou seja, não me interessa que tu vivas até 80 anos, interessa-me é perceber se tu até aos 70 viveste bem, estás 10 anos dentro de uma cama, não é? Exato. E então às vezes as pessoas tentam prender cá as outras e as pessoas estão acamadas e estão ali agarradas às coisas e não sei o que, eu acho que isso é egoísmo. Pela mesma Eu razão. também acho que é egoísmo. Eu também acho, mas eu acho que é pela mesma razão que estavas a falar da Matilde. Estas pessoas também não foram ensinadas a lidar com o desapego, com o let go, com nós mesmos. Eu acho que nós que estamos aqui sentados também, se calhar perante certas determinadas situações, também vamos. Não queres largar, porque. Sei explicar, no meu caso, eu penso assim: eu estava-te a ouvir falar. Eu, quando está a saudade, por exemplo, é bem engraçado, eu estava-te a ouvir falar também. Eu transporto muita saudade para o presente. Tipo, eu tenho saudade de pessoas que estão aqui, com que eu já não me dou, de momentos, não sei o quê, mas tudo o que tenho vivido, ou não, às vezes até parece um acéfalo, parece que sou tipo emocional. Ele é especial. Estás a ver? Tipo, não sinto. Pá, não sinto nada. Tipo, já passou, eu vivi, guarda. Não sinto mesmo nada. Não. Eu até tenho medo de estar a dizer isto assim, sei que, mas Podes dizer, é teu. mas não sinto mesmo nada. Agora, do que é pulsante, do que está vivo, do que. Pá, aí sinto saudades. Aí sinto saudades. Mas pronto, tinha curiosidade porque não é um termo fácil de classificar, não é um termo. E estava a ouvir falar do teu avô, do teu pai e tudo mais, e eu acho que tu és uma pessoa. Do que eu estou a ver, as primeiras impressões, para já vou-te já dizer, acho que és uma pessoa super bonita, man, tens um grande sorrisão e a maneira como tu expressas, como tu falas é. Pá, é nice. É como eu digo, eu não tinha isso tudo aos 26 anos e acho fantástico como é que nós conseguimos aprender com o que vem depois de nós, com quem vem depois de nós e aprender sem ser ensinado é a melhor cena e a maneira como tu estás a ver as coisas e estás a dizer algumas coisas, as quais a gente feliz ou infelizmente não toca, não passa, acho que é, olha, ressoa e obrigado por esta vulnerabilidade. Eu vou pegar nisso que estás a dizer, que é isto, e entrando já também noutra questão, que é, eu já disse 3 ou 4 vezes, com 26 anos, acima, com 26 anos, acima. E a minha questão para ti é,
O que é que tu sentes que tem sido mais importante para ti neste processo de crescimento e de autoconhecimento? O que é que tem sido mais importante ao longo da tua vida? Epá, eu considero-me agnóstico, portanto, o que é curioso, ou seja, eu não nego as crenças de absolutamente ninguém, e as pessoas que são mais até espirituais do que religiosas consideram-me ser uma pessoa muito espiritual, mas acima de tudo a minha crença é muito forte em mim mesmo. Que através da minha capacitação para o que eu quero fazer, eu sou capaz de o fazer. Pá, e tenho que ser capaz também de lidar com as consequências, não só do que faço, como daquilo que não consigo fazer. Tenho que saber lidar com a minha frustração. Claro. Epá, e isso tem-me vindo a tornar uma pessoa hiper capaz, ou seja, pá, eu sei lá, coisas tão simples quanto pá, cozinhar e tratar da roupa e tratar da minha casa e tratar de mim mesmo, de mim próprio, daquilo que me rodeia. Mas sobretudo depois de tratar da minha relação comigo mesmo a nível mental, eu de facto faço um exercício constante de o fazer muito nesta premissa, que é, em última instância, aquilo que eu acredito mais em mim mesmo. Mas também sei que tenho falibilidades, tenho limites, tenho aqui incapacidades, seja definitivas ou sejam alteráveis. Mas ao acreditar, ao ter muito esta convicção de pá, eu só dependo de mim, no sentido de cabe-me a mim ser melhor nas coisas que eu preciso para ir de encontro ao que eu quero, dá-me aqui dá-me conforto. Pá, é uma coisa muito. A minha mãe tem imensa dificuldade em lidar com isto. Com esta minha abordagem, é uma pessoa religiosa e tem medo da minha, não é negação, mas do meu desvio dessa via, porque diz, no dia em que estiveres em desespero, vais acreditar em quê? E eu digo, vou ter só que aprender a lidar. Mas agarras-te a alguma coisa em momentos de... Epá, eu vou-te ser sincero, eu não tenho memória de... Pode haver, ou seja, eu converso com os meus ancestrais, mas não lhes peço nada. Eu revejo muito no que tu estás a dizer Eu também. não lhes peço nada. Mas é engraçado ver aqui uma coisa que é giro, quer dizer, pá, eu vou ter que vou ter que ajudar aqui nisto que é, não é ajudar, tipo, é uma coisa que me sabe bem ver as pessoas a falar, porque assim, eu fui criado com um ateu. O meu pai diz que é ateu graças a Deus. Portanto, só para teres uma ideia. Desculpa, estou-me a rir das pessoas. Não, é verdade. Eu, desde muito pequeno fui habituado a argumentar ou a tentar explicar a um ateu a existência de Deus, que é só estúpido, né? Quer dizer, andamos aqui, uma coisa é falar com um agnóstico e a pessoa diz, pá, ainda acredito, pá, está-se bem, mas é engraçado porque supostamente, daquilo que nós sabemos das Escrituras, Deus criou o homem à sua imagem. Quando tu dizes que a tua maior crença és tu mesmo, Estás a acreditar em Deus. não é acreditar em Deus, estás a acreditar num ser superior que pode ser o teu interior. Nós já falámos aqui disso. Okay? Os nossos dons estão escondidos exatamente cá dentro. E esses dons eu acredito, não é? Pronto, isso é a minha crença. Acredito que algo superior, e vamos abranger para toda a gente que está a ouvir poder, seja lá ele qual for o livro sagrado que leiam, ou que não leiam nenhum, eu acho que ao guardar esses dons que nós temos, são dons que nos são entregues. Agora, se é por biologia, se é por... É uma coisa que eu deixei de tentar explicar. Fernando Pessoa dizia assim, no 8º poema do Guardador de Rebanhos, do Alberto Queiro. O Alberto Queiro não era ateu, ao contrário do que as pessoas achavam. O Alberto Queiro era agnóstico. Porque ele dizia, se Deus é as plantas, as pedras, as árvores e a natureza, então eu chamo-lhe pedras, árvores e natureza. E comungo todos os dias. E isto é engraçado perceber que ele deixa um leque aberto de cada vez mais a religião tem tido menos pessoas perto porque dogmatizam, como tu estás a dizer. Porque se eu te abrir um leque de opções para uma crença, tu se calhar ficas confortável e se calhar até podes dizer assim, olha, primo, realmente, se Deus puder ser essas coisas todas, eu se calhar sou crente em Deus, ou num ser superior, ou no grande arquiteto, ou o que for. Isto não para te convencer, como é óbvio, mas para dar um bocadinho, aproveitar este mote, para dar um bocadinho a minha visão disto, porque eu sou muito mais cristão hoje, como te dizia, do que católico, porque consigo olhar para Cristo e tentar pensar o que é que eu posso fazer à semelhança dele, que está historicamente feito, percebes? Não é preciso, eu não quero andar em cima da água, sei que não vou conseguir, tipo, está-se bem, não é por aí, é o que é que ele fez às outras pessoas de forma diferente. Sim. Essa inspiração, tu tens inspiração, tu inspiras as pessoas quando te dizem de ti que tu tens um lado espiritual muito desenvolvido,
Na altura, há muitos anos atrás, é óbvio que não se chegavam ao pé daquele rapaz de manto e disse: olha, você tem um lado espiritual muito desenvolvido. Mas eu acho que algumas pessoas que caminham aqui têm um bocadinho de Cristo dentro delas. Sim. E permite-me dizer isto, não sei se será um elogio ou não, mas eu sinto que tens um bocadinho de Cristo em ti. E isso é, para mim, é gratificante poder estar na presença de alguém que tem essa energia. Muito obrigado por estás aqui hoje. Mas eu também acho que tu tens, eu também acho que tu és bem espiritual. Aliás, quando tu começas no início da nossa conversa a dizer que, posso estar a dizer errado, mas um dos main goals é transcender sempre. Acho que quem se transcende, e eu mais uma vez revejo-me nisso, é para alcançar outro plano. Cá está, agora. Seja lá ele qual for, mas é um plano high. E eu estou super aberto a isso. Eu acho que a minha abordagem, eu tendo a dizer. Não se precisa dar nomes, né? Exato, mas não se é precisa dar científica nomes, no né? sentido da abertura à Exato. possibilidade. Claro que sim. Ou seja, uma coisa não existe porque não conseguimos provar. Simplesmente podemos ainda não ser capazes. E eu acabo por trazer essa premissa para esta questão das crenças também. Einstein até tinha uma daquelas, agora não sei parafraseá-lo como deve ser, mas ele dizia mesmo que ciência e Deus e não sei o quê são os melhores amigos, tipo, andam lado a lado. Ou seja, ele não é por objetivar a ciência ou a noção de conhecimento das coisas e não sei o quê, que temos que, como o Pedro disse bem, desviar o algo maior, a cena de Deus. Que eu tenho alguma dificuldade em falar porque eu também não estou por dentro, também sou parecido a ti, mas que reconheço que não é o que Às existe. vezes não é preciso rotular, não é? Tipo, Exato. isto outra questão, não é? Portanto, não, abrindo aqui o leque, tu achas que. Quer dizer, isto no fundo acaba por ser uma pergunta já com a minha opinião, mas tudo bem, porque houve malta a criticar. Pá, tens de dizer a não sei quem, não foi alguém que disse, pá, diz lá ao Pedro que quando faz as perguntas e ao mesmo tempo. Sim. Isto é uma cena de opinião, quer dizer, eu tenho. Claro, isto é uma Agora, conversa, tu isto não é só uma entrevista. Tu podes dizer não concordo, fixe, estamos cá tipo, na boa. Mas tu não achas que um grande mal da nossa sociedade neste momento é a necessidade de criar rótulos para as pessoas, para as coisas, para as situações? O que é que tens a dizer sobre isso? A nossa tendência para a dicotomia é literalmente pela incapacidade que as pessoas têm de aceitar algo que é diferente delas. E, portanto, o ser diferente não é ser contrário. Não tem que ser. Se eu tenho uma opinião à direita, pá, eu nem queria usar estas expressões porque parece que Diz a norte ou sul, que é para a não norte, parecer mal exatamente. Já tem sempre em tudo. É A outra incrível. pessoa não tem que necessariamente querer ir para sul, há todo o resto de uma bússola para as outras pessoas se orientarem. É mesmo. E nós temos muita dificuldade em compreender isso. Mas as coisas que nós não compreendemos em última instância temos que aceitar se elas acederem às leis da lógica. E isto é uma coisa que eu levo para a minha vida sempre. Há momentos da minha vida que eu não concordo, mas se o argumento que me é apresentado é lógico, eu tenho que aceitar. E depois quem tem que lidar com essa frustração aceitação não sou eu. implica a concordância com o pensamento e está tudo Isso bem. é- Que eu acho que é aquilo que é a dificuldade que estamos a viver agora. Que é, eu compreendo, eu aceito, mas não concordo. Pois. Racista. Exato. Eu compreendo, eu aceito, mas não concordo. Xenófobo. Há uma, Calma. há uma filosofia indiana que É preciso compreender. Exatamente, Porque está se tudo não bem. compreende, a outra pessoa tem que tentar arranjar forma de me passar a informação que ela quer passar. Porque se eu não compreender, depois aí sim é que as pessoas, como passam essa fase, é tipo, aceitam ou não aceitam? E depois se aceitam, aceitar e concordar passa a ser a mesma coisa. Claro. Ou concordam ou não concordam. Então e compreender? Isso não é possível. Não, exato. Isso é demasiado trabalhoso. Exato, Isso implica eu criar uma opinião própria. Sim. Isso implica eu chocar com as opiniões das pessoas que estão à minha volta. E implica uma coisa muito mais interessante, que é eu ter a plena noção de ter coragem de dizer assim: Fábio, eu não percebo nada disso que tu me estás a dizer, mas eu vou tentar pesquisar ou ensina-me. E às vezes tem que haver essa humildade, que é sermos um compromisso. incompetente consciente, que é, eu não percebo. Podes-me falar mais sobre isso? Pá, eu gostava de compreender o que tu me estás a dizer, aceito, gostava de compreender, só que há aqui um meio caminho, que é, ou ainda há aqui uma etapa antes de compreender, que é, eu posso não estar a perceber. E às vezes é difícil para nós, no geral, o ser humano, dizer, eu não compreendo, que é essa humildade de dizer, eu estou aqui um bocadinho mais abaixo, traz-me para o teu nível, Não, só a coisa chega que me entusiasma mais é uma pessoa dizer, pá, não tenho uma opinião, tenho que me ir informar mais sobre isso e depois podemos falar. outra Claro, vez. claro. Pá, é espetacular. Exato. Respect. É mesmo. Completamente. É É que mesmo. muda completamente a abertura para a conversa, porque a partir daí tu percebes que estás a falar com uma pessoa que não te vai dar uma opinião
para ter uma opinião. Isso, exato. E não está a falar para só ouvir. Já falámos aqui várias vezes, não é? Ignorantes sim, estúpidos não. Não é? Sim, exato. Exatamente. Bora, estou ok. Vamos explicar. João, tenho 2 perguntas. A primeira está-me a surgir novamente, não sei o quê. Tu tens namorada? Tens. Não. Poxa, vou-te já dizer. Pessoal, vocês miúdas estão tramadas? Calma, mas espera aí só um bocadinho. Espera aí só um bocadinho. Eu não sei qual é que vai ser, eu não sei mesmo qual é que vai ser a linha dos episódios. Mas isto, Manuel, está aqui. Desculpa, já é contigo. Está conscientemente a falar nisto. Eu estou numa fase É em que assim, quero-me como ele apaixonar. ele está solteiro, ele está a utilizar o porque sim. Isto não é, atenção, publicidade paga-se, meu amigo. Eu não venho para aqui vangloriar-me das minhas coisas e dizer que estou à venda ou que não sei o quê. Tu estás, é o terceiro episódio que diz que estás solteiro e estás a arranjar um bote expiatório ali. Que o rapaz Não tem era bem culpa nesse nenhuma. sentido. Pronto, atenção, é só para... Não era bem nesse sentido. Não, não mas eu pergunto nada estou numa fase claramente boa. Está numa fase. Estou numa fase claramente boa. Não, mas eu estou a perguntar isto porquê? Porque eu acho que. És cusco. Queres saber coisas que não deves, mas pronto, já que perguntaste. Não, agora foi só vai. mesmo curiosidade, porque eu Nem acho. sequer está aqui, estás a perceber? Yeah. É pesquisa. Não, porque eu estou a ouvir, eu estou a ouvir falar e é apaixonante. E depois penso, man, a pessoa que está ao lado deste gajo tem que ser estruturada, porque a tua mente e a tua drive é como eu digo, eu estou super entusiasmado. Quer alguém com kit de unhas para guiar. Meu, tu sabes muito bem para onde estás a ir e a maior parte de nós não sabe. Epá, eu vou-te dizer uma coisa, eu penso imenso sobre isso. Vou-vos contar uma história gira sobre mim, ou uma curiosidade sobre mim, que é, eu aos 17 anos não segui medicina porque queria ser pai. Tão nice. Esqueci o meu E sonho. os pais que eu via à minha volta, que eram médicos, Ok, não era tinham coisa presença que tu- na vida, Ok, bem visto. não tinham presença Então, consistente na para vida ti dos não era deles. compatível uma coisa com a outra. Exatamente. Boa, tão bonito. Tão Pá, nice, e man. então escolhi outra, segui gestão, foi isso que eu estudei na altura. Tão nice, mano. E ou seja, ainda não encontrei a pessoa com a e atenção, isto até pode chegar contra mim, mas pá, eu sou dono da minha verdade e a verdade pode mudar, mas neste momento é assim. Eu dou mais importância a ser pai do que a ter uma família hiper-estruturada a longo prazo. Respect. Pá, Respect. eu vivi em famílias separadas a minha vida toda e vi casais a separarem-se e hoje em dia eles são felizes e os filhos também são felizes. Eu acho que é importante, se as pessoas não estão bem, ficarem juntas pelas crianças é pior para as crianças. Óbvio. É preferível que as crianças aprendam a discordância é e que é mesmo. preferível as pessoas viverem em cooperação, mesmo discordando, do que viverem em aparente concordância e passam a vida a tentarem se anular ou destruir uma a outra em ambiente familiar por causa da criança. Pá, eu acho que não é por aí. No entanto, obviamente, gostava e sei todos os benefícios associados às crianças serem criadas em ambientes familiares, como é que se diz? Normalmente estruturados. Sim. Mas pronto, Explicar, não é? isto é um pormenor. Mas pegando no exemplo que tu disseste de precisar que seja uma pessoa altamente estruturada, pá, eu já nem sei dizer de onde é que eu aprendi isto. Foi numa conversa que eu ouvi, mas em que a pessoa estava a dizer que nós não podemos pôr na pessoa que nos vai acompanhar na nossa vida a expectativa de nos completar ou complementar. E que isto deve ser uma responsabilidade distribuída pelas pessoas que estão à nossa volta. Porque senão torna a coisa muito difícil, não é? Ou seja, nós temos várias dimensões. Eu não posso esperar que a pessoa goste tanto de desporto como eu, goste tanto de se educar e tenha esta vontade de autocompreensão como eu, goste do mesmo estilo de vida que eu, goste de fazer os mesmos programas que eu, tenha as mesmas opiniões. Isto não vai acontecer e, portanto, eu aí aprendi a fazer uma distribuição mais sensata das responsabilidades de complementaridade, não só numa pessoa, mas no meu meio envolvente. Em relação à pessoa que eu quero ter ao meu lado, eu acima de tudo quero sentir segurança psicológica. Boa. Pá, eu sou uma pessoa que já se exige tanto e que já se questiona tanto e que já se desafia tanto. Claro. Pá, se eu tiver uma pessoa que vai ter a capacidade de me acompanhar na compreensão do que eu estou a pensar, é muito menos relevante do que uma pessoa que me permita espaço para sentir. Muito nice, mano. E por isso, epá, não sei quem vai ser, não sei em que modelo, em que formatos. Epá, Mas quem for, e eu digo-te uma coisa, obviamente temos uma decalagem gigante de idades, mas tu vais perceber isto com carinho e é aquilo que eu vou dizer. Quem me dera
que a minha filha, quando escolher alguém para ter ao lado dela, que seja alguém com o teu pensamento Poxa, então não, mano. e com a tua estrutura, porque vê-se perfeitamente que tens um respeito gigante por aquilo que é o próximo, e isso começa principalmente pelo respeito que tu ganhaste a ti mesmo. E é engraçado perceber que, e não é estar aqui a falar daquilo que é o habitual, que há como sofrer, não tem nada a ver, porque tu escolheste pegar nas coisas que se passaram na tua vida, sejam elas quais forem, uma toda a gente sabe, outras ninguém nem há de saber, mas pegaste nisso e escolheste, não é? Tipo, como o Divertidamente, não é? O Divertidamente 2 já começa a ter as bolas que têm duas cores, em que eles percebem que para haver alegria tem que haver tristeza, tem que haver saudade, tem que tu conseguires dar valor. E os meus parabéns mais uma vez, porque tu passas muito isto, que é essa evolução, tu evoluíste e na realidade com 26 anos estás muitos passos à frente daquilo que é um miúdo, entre aspas, e permite-me dizer isto que eu tenho 40, não é? Ainda que não pareça, eu sei, mas. E depois sou eu. Calma, não, calma, não entres por aí, não entres por aí. Tu estás constantemente a conquistar a Não entres por aí, Sofia, não entres pronto. por aí. Estou sempre a conquistá-la sempre, mas eu tenho que manter. constante. Mas os meus parabéns por isso, tens um pensamento muito, muito bem delineado e parece-me que um pensamento confortável para ti. Saindo daqui um bocadinho disto, porque o homem também tem que falar disto. Sim, mas antes disto, eu ia juntar aí, Ias a esta. ia para esta, mas ia pegar nesta para esta. Tu falaste em segurança psicológica, falámos de parelhas, não é? Mas deixa-me, como é que nós conseguimos fazer isto, na tua visão? Isto, mais vezes, falar sobre segurança psicológica, saúde mental. Vou meter aqui o entre parênteses, entre homens, mas generally speaking, e como é que isso evolui depois para aquilo que tu estás a fazer hoje, e gostava que falasses um bocadinho sobre isso, que a maior parte das pessoas não sabe aquilo que tu, com a equipa que estás a formar, estás a fazer e estás a trazer para todas as pessoas que neste momento estão no mercado de trabalho, que é a Mind Match. Como é que nós fomentamos cada vez mais isto, João? São duas Então, são só, duas perguntas, exato, mas que eu acho que até se juntam. Epá, eu sou orgulhosamente o primeiro português embaixador oficial do Movember, que é exatamente uma organização, exato, tem a ver com o bigode, e que se prende com o cancro da próstata, não é? É para promover a saúde dos homens nos três principais pilares da falta dela: cancro da próstata, dos testículos e o suicídio. Okay. E basicamente eles recolhem fundos que depois distribuem por vários centros de investigação, fazem o seu papel de educação, de sensibilização, mas acima de tudo é para o desenvolvimento e para a investigação científica, para criarem soluções para melhorar o acesso a resoluções para estes problemas para os homens. Epá, e isto surgiu exatamente deste meu papel de advogado da saúde mental, de embaixador do tema, e de vir partilhar a minha perspectiva, e que tem aqui, que eu acho que tem uma força, um impacto diferente, exatamente pela pessoa que eu sou, ou seja, por ser ainda bastante mais novo do que seria expectável para estar a falar destas coisas com a desenvoltura que falo, pá, por ter um perfil, e estavas a brincar há bocado, pá, um homem com traços muito masculinos, ou seja, grande, musculado, pá, com tatuagens também, e que depois chega... Tens tatuagens também, esse pessoal que tem tatuagens. Mas que nós sabemos que as pessoas olham e que Claro. está associado... Exatamente. Epá, e depois eu agarro no microfone e falo com esta ternura, com esta abertura, com esta humanidade, e choca. E é exatamente esse choque que leva as pessoas a questionarem-se. Porque se calhar identificam-se comigo do ponto de aspecto, e depois não se identificam comigo quando chega à parte da entrega e da mensagem, e isso faz com que eles questionem se as premissas que eles têm para a definição de masculinidade, que até ali estavam alinhadas com base na minha imagem, quando chega à parte do psicológico, choca. O que é que tu achas que as pessoas esperam da masculinidade? O que elas esperam? Esperam. Não é o que Sim, eu percebi a pergunta. Esperam firmeza, esperam convicção, esperam agressividade, esperam segurança, esperam combatividade, não é? Agressividade, competição, controlo. E para ti, em que é que isso diverge da tua opinião sobre masculinidade? O que é a verdadeira masculinidade para ti? Epá, eu acho que diverge, porque nós tendemos a associar certos traços de comportamento humano a serem traços masculinos e traços femininos. E logo à partida,
isso faz com que as pessoas tenham uma ideia errada do que é que isso quer dizer. Uhum. Um traço psicológico masculino ou feminino quer dizer é que numa distribuição normal, e é daí que vem a palavra normal que nós utilizamos no nosso dia a dia, tem a ver com uma distribuição estatística, é uma curva É matemática normal. que ele está a falar, calma. O que nos diz é que a probabilidade de alguém ter um traço, vamos dizer, a agressividade. A probabilidade de tu encontrares alguém na zona máxima, algum homem no intervalo das 100 pessoas mais agressivas do mundo, é infinitamente maior do que encontrares uma mulher. Nós sabemos, se agarrares nas 1000 pessoas mais agressivas do mundo, vão ser todos homens. Porque a agressividade, e é por isso que é um traço masculino. Testosterona. Pronto. Se passares para o outro lado, vamos dizer um traço da maternidade, a sensibilidade pode ser, vai ser exatamente o oposto. Só que nós não somos 2000 pessoas neste planeta. Exato. E portanto, o que acontece é que estas duas curvas vão se cruzar e há pessoas que vão ter mais e menos traços de cada uma destas características e depois pode ser associada a uma questão mais ou menos feminina. Eu acho que as características que são masculinas, de facto, podem trazer aqui, se forem abordadas da forma certa, podem trazer questões positivas, por exemplo, para a educação dos próximos. Porque no fundo é isso que nós queremos, não é? O nosso papel masculino e feminino é sobretudo relevante na educação das próximas gerações, seja os nossos filhos ou as pessoas que estão à nossa volta. Mas essas características, por exemplo, na capacidade de providenciar, numa questão da rigidez da educação, seja na dimensão mais física, seja aqui num papel de trazer alguma segurança, mas a segurança vem do facto de nós estarmos mais predispostos à combatividade, em situações de perigo nós pormos à frente. E isso vem, lá está, vem das nossas hormonas, da forma como nós relacionamos com o mundo, e nós devemos abraçar isso com naturalidade. Isso não quer dizer, se vem um comboio a abrir, tu posto à frente não é seres masculino, é seres estúpido. Exato. Sim. Não é? Exato. Tipo, ninguém vai achar que aquele... Ia, que é ainda macho. Não, é só... não há qualquer hipótese... Só não tem a mínima noção de física, portanto, não é macho? Exato. Isso ser mais ou menos... isso não nos diz ser mais ou menos masculino. Isso diz-nos ser mais ou menos capaz de olhar para a realidade e de a compreender na sua forma verdadeira. Eu, infelizmente, hoje em dia, tenho até algum medo de ter certas conversas ou de defender certos valores e certas formas de estar na comunidade geral, porque isto foi demonizado. Porque lá está, porque da mesma forma que nós estamos a polarizar outras coisas, isto põe-nos na posição de masculinidade tóxica ou flor de estufa. E estás a ver? E dizer, eu não posso defender que eu quero ser providenciador da minha família, eu não posso defender que quero ter o papel da rigidez e da disciplina na minha casa. E ao mesmo tempo ser uma pessoa sensível. Exatamente. Só que no outro dia ouvi um estudo delicioso que dizia que os pais, homens, produzem muito mais, eu acho que era serotonina, era uma das 4 neurotransmissores do bem-estar, a brincar com os filhos do que a darem-lhes de comer. Ou seja, há naturalmente dentro do nosso organismo tarefas para uns e para outros, como sempre houve, como nós vemos noutras espécies na natureza, acontece naturalmente. E é importante nós aceitarmos isso com naturalidade e não querermos constantemente impor as regras sociais que fomos nós que criámos por cima das nossas regras biológicas. Vamos compreender o que é biológico e depois vamos tentar melhorar esses comportamentos ou tentar canalizar esses comportamentos através das regras sociais. Não vamos tentar negá-los ou suprimir. Não dá. Por muito que nós queiramos, a sociedade evoluiu muito rápido, mas a biologia não funciona assim. Exato. O nosso cérebro está igual há 3 mil anos atrás. Em termos de pensamento e desenvolvimento, o nosso cérebro em si não desenvolveu por aí além. Nós temos mais estímulos e desenvolvemos a tecnologia. Nós temos 90 e não sei quantos % de compatibilidade de ADN com os porcos. Quer dizer, vamos lá ser aqui um bocadinho, sei lá, como é que eu hei de explicar? Humanos. Exato. Vamos lá baixar do nosso pedestal de seres altamente superiores porque somos racionais. O que é que isso me interessa se, efetivamente, se me puserem no meio da savana, a minha inteligência não me vai durar muito tempo. A nossa inteligência, acima de tudo, é válida quando nós conseguimos funcionar em comunidade, porque não sendo mais rápidos, mais fortes, mais resistentes, mais nada, do que a maior parte
do topo da cadeia alimentar nessa dimensão física, o que nos dá uma valência especial é sermos altamente eficazes na comunicação, portanto conseguimos funcionar em grupo, pá, e temos a capacidade de utilizar essa mesma inteligência também para tirarmos partido do nosso meio envolvente, para criar objetos que nos vão trazer valor acrescentado nas circunstâncias que nós queremos enfrentar. Pá, mas fora isso, nós somos animais. Pois. João Francisco, eu vou dizer uma coisa. Eu gosto de ser João Francisco. João Francisco. Agora vai ser João Francisco. Para já, mind match, antes de. Sim, não, mas que agradável surpresa. Sou um gajo bué talkative, bué. Acho que este é o primeiro programa desta segunda temporada que isto para mim durava mais 1 hora e tal, mas na boa, porque é gostoso de ouvir, man. Não. Vamos deixar aqui um mote para um segundo episódio Exato. desta temporada, ou quem sabe, se existir uma terceira, de ouvir outra vez. A tua consciência, man, e o estares presente, man, tens um carisma muito nice, man. Nós vamos ser amigos. Tens hipótese, Claro que sim. já te cacei. Já está, mas, Olha, mas podemos desafiar as pessoas que se querem uma continuação da conversa. não, pá, claro tem que sim. fazer barulho. Digam, comentem. O Pedro já disse há bocado o ding dong e não sei o quê. É exatamente por este tipo de. Epá, e é free, estás a ver? Não estão a pagar tipo 500 paus para levarem com tanta abertura. Sim. Está de borla, carreguem, ouçam e repitam. Muito rápido em relação ao Mind Match. Mind né? match. Mind Não match. tem que ser rápido, tens que passar a mensagem. Mas é importante as pessoas, porque isso é muito importante. E liga, tivemos a falar um bocadinho. Que também com aquilo que tem sido o meu percurso profissional, eu não sei o que mais, então a mim toca muito, eu acho que é muito importante, é relevantíssimo. O que é Mind Match? Qual é o objetivo? A Mind Match tem como objetivo que as pessoas se sintam compreendidas. A missão é tão simples quanto esta. E como é que nós fazemos isto? Inevitavelmente, pá, nós não somos capazes de nada sozinhos, nós somos seres sociais e funcionamos assim. E em relação à nossa cabeça, nós também precisamos de ferramentas que nos ajudem a compreendê-la melhor. Porque no fundo conversas neste caso com um psicólogo, são conversas ao espelho. Ele está lá para fazer perguntas, aquelas perguntas que nós não temos coragem de responder a nós próprios, ele obriga-nos a Mind responder. Match, portanto, é uma aplicação que junta as pessoas aos psicólogos Que estão alinhados certos para elas. para elas. Ou seja, nós estamos a desenvolver o software para ser a ferramenta de melhoria do acompanhamento psicológico em Portugal. Uma pessoa que queira fazer acompanhamento vem até nós, vai mindmatch.pt, neste caso ainda só temos o site, não temos a aplicação, preenche um pequeno questionário de autoavaliação em que fala um bocadinho sobre ela e fala de coisas importantes como qual é que é a disponibilidade que ela tem em termos de horários na vida dela, quanto é que ela está disposta a investir nas consultas, porque nós sabemos que isto é uma limitação. Boa. E depois fala-nos efetivamente de uma certa autoavaliação clínica e de expectativa de interação com o profissional. E nós do outro lado temos uma rede que continua a crescer e eu deixo o apelo para que continue, para que os profissionais de saúde mental se inscrevam também e que a plataforma cresça nesse sentido. Do outro lado fazemos a triagem, temos o posicionamento clínico daquele profissional. Epá, e entregamos na mão da pessoa, olha, nós achamos que este é o profissional certo. Se não for, nós temos outros. O que nós não queremos é que uma pessoa vá a uma consulta com um psicólogo ou com uma psicóloga, Corra mal e a pessoa diz, a terapia não é para mim. Exato. Exato. E os profissionais sabem isto, mas não falam sobre isto com a pessoa, que é, se chega ao final da consulta e a pessoa não se sente compreendida, não está no sítio certo. Mas não quer dizer que aquilo não seja para ela. E nós queremos não só permitir isso e melhorar a relação que existe entre o profissional e o paciente através da tecnologia, como depois queremos também começar a criar uma capacidade de compreensão daquela pessoa por certas informações que ela nos dá sobre ela, e fora do ambiente de consulta também lhe conseguimos começar a dar alguns inputs sobre a própria para que ela possa fazer alterações no seu dia-a-dia e ver essas alterações a terem um impacto na sua saúde Como mental. se fosse ao ginásio. Yeah. Como se fosse ao ginásio. Isso mesmo. Brutal. Isso é uma mensagem importantíssima. Eu vou deixar para ti fechares, para tu fechares, Pedro. Isso é super importante. Eu faço psicoterapia desde 2018. Agora já há 1 ano e tal que estou bem, sinto que não há necessidade, mas fiz e demorei mais ou menos. Eu parei com 2 psicólogos durante muito tempo, que gostei imenso, mas eu demorei 2, 3, 4, 5, imagina, 6 psicólogos até encontrar aquele que era para mim. E aconteceu essa situação de tu encontrar as pessoas que não são as certas para ti e pensares para dentro, isto não é para mim, ninguém me compreende, ou sou maluco, não sei o quê. Então é muito importante. Pá, e bate palmas. E esta explicação que fizeste e quem está a passar
por isto, não desista. E temos aqui o João e outras pessoas de certeza que estão de alguma maneira a tentar lutar contra este flagelo que é a deterioração da saúde mental com situações práticas, acima de tudo com vulnerabilidade e com gentileza e com... Esta palavra não existe. Leiguice. Falar português corrente, normal, que é para as pessoas perceberem que não são loucas e estão para aí. Sim, é verdade. Tem que haver espaço à saúde mental. Johnny Francis. Johnny Muito Francis. bom, man. Muito bom. Muito nice. Foi Muito fixe. nice. Muito Olha, antes da última pergunta, deixo-te aqui, e acho que nós nos identificamos bastante com este propósito. muito bom. Se em algum momento tiveres necessidade de realizar alguma coisa que tenha a ver com a público, expor isso que tu estás a dizer, o evento, o que for. Let's Tens go. aqui um homem que fala de felicidade como ninguém. Eu falo de vulnerabilidade e criação de laços, também gosto muito, é um tema que me é muito querido, portanto estamos à disposição, não como porque sim, mas como Fábio e Pedro. Ou Fábio ou Pedro, tanto faz, é o que tu quiseres. Acho que estamos disponíveis. Última questão, que é a questão da temporada. O que é que para ti é porque não? Estava à espera deste. É uma pergunta. É uma pergunta. Não é uma pergunta, é. Não, para mim, porque não? É uma pergunta. Desculpa, eu não estava a perceber. Ok. Para ti, porque não é uma pergunta? Ok. Porque não? Porque não? Porque não? Bom, eu também penso assim. Por acaso, no primeiro, quando o Pedro me fez isso, também a maior parte das pessoas leva para uma exclamação. Eu também. É o porque não. Muito nice, meu. Malta, porque não? Porque não recebermos o João Francisco aqui connosco e ficarmos deliciados com aquilo que é a capacidade que o ser humano tem de se reinventar, de evoluir e, mais do que isso, ser espelho daquilo que nós poderemos querer para nós. Não sermos igual a ele, mas seguirmos as pegadas e perceber que efetivamente o desenvolvimento interior é das coisas mais importantes. Foi dos melhores episódios que eu tive o prazer de liderar aqui com o meu querido amigo Fábio. Espero que vocês aí desse lado tenham gostado tanto como eu gostei. Eu tive imenso prazer em fazer este episódio e uma vez mais, João Francisco, muito obrigado pela tua presença, espero que tenhas gostado. E malta, aí em casa é sempre a mesma história. Sininho, partilhem, porque isto é importante. Mais pessoas ouvirem pessoas como o João Francisco a falarem sobre estes temas. Muito obrigado. YouTube, Spotify, tudo exatamente como o Pedro disse. Está feito? Até à Tá próxima. feito. Até já.